Salve, salve todos aí, sejam todos bem-vindos para mais umas questões comentadas da banca IBFC de noções de informática. Nessa primeira questão diz o seguinte: Paulo precisa montar um relatório no Excel 2010, idioma português, configuração padrão, que some os valores menores do que 15 no intervalo de A1 até A5. Assinale a alternativa correta que representa a fórmula que Paulo irá utilizar. Temos as alternativas, né? Soma C, soma C, soma C, tá legal? Então vamos marcar nossas palavras importantes aqui, que é o seguinte: Paulo precisa montar um relatório aonde? Ele diz que vai montar um relatório no Excel. Perfeito, até aqui tranquilo. O idioma português, né? Configuração padrão. E o que ele precisa fazer é somar. Olha só, some os valores menores do que 15 no intervalo de A1 até A5. Lá na célula do Excel, ele vai pegar essa célula aqui de A1 até A5, se ele for menor que 15, tá? Então ele quer saber dessas funções aqui, ele vai utilizar para obter os valores menores que 15. Qual das alternativas corretas ele vai usar, né? Que ele vai utilizar. Então a gente tem que saber uma coisa: para obter o melhor resultado nessa soma que ele quer fazer, a melhor função é utilizar o soma C, tá? Com isso a gente pode já eliminar algumas alternativas, você vai entender já, tá? E nós então temos aqui na letra B, nós temos a função C, que podemos eliminar, e observa que aqui ele está fazendo ele está pegando um intervalo, né, de A1 até A5, e aqui ele coloca menor que 15, onde quer somar o quê? Outra forma que faz com que essa alternativa esteja incorreta, porque ele está só pegando essa função e não está somando nada, tá legal? Dessa forma aqui está fazendo errada também na utilização da função C. Com isso nós temos a letra D também, né, que é só o soma, que o soma que a gente já sabe, que ele é só para somar todos os valores, e aqui ele utilizou a função C também, dessa forma aqui, do intervalo maior que 15, também vai dar erro também, então está incorreta. E a letra E nós também podemos eliminar. Por que nós podemos eliminar? Aqui tudo bem, né? Soma C, que eu falei que nós vamos utilizar, só que aqui, ó, A1, nós temos o acento circunflexo, né? Que ele significa potenciação, tá legal? Então o acento, tá, de circunflexo significa potenciação. Vou colocar lá no Excel um número elevado a ele mesmo, tá? Por exemplo, vamos lá, igual 2, vamos colocar a potenciação por 2. O que acontece? Então ele vai multiplicar, é como se fosse 2 elevado a 2, né? No cálculo, quando a gente aprende isso na matemática, né? Então ele vai multiplicar o 2 duas vezes. Isso aqui vai dar 4, né? Então, caso você não entendeu novamente, eu vou fazer agora por 3. O que vai acontecer por 3? Ele vai multiplicar 3 vezes. Sendo assim, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, tá legal? Que aí dá 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá legal? Ele multiplica 3 vezes o número 2. Tá? Então essa é a potenciação. Então vamos voltar lá no nosso slide novamente. Maravilha. Então eliminamos essas aqui. Observa que na letra A com a letra C nós temos uma aspa, né? Que fica entre o sinal de menor e 15, né? Com isso, o resultado, a alternativa correta é a letra C. Se eu colocar sem a aspa dupla, ele vai dar erro, tá? Vai gerar um erro. Se eu colocar essa fórmula aqui, tentando obter o resultado, ele vai resultar um erro, tá bom? Eu vou mostrar lá na prática para você. Então voltamos aqui no Excel, né? Mostrei aqui a potenciação, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. E olha só, eu temos do A1 até o A5, eu tenho valores, tá? Seguindo o exemplo que ele utilizou a função. Então vou colocar aqui, ó,
Sinal de igual, vamos colocar o soma C, né? É a função que ele utilizou. O que o soma C faz? Ele pega um intervalo e depois ele quer um critério. Então o intervalo é esses valores aqui todo, né? Ponto e vírgula eu passo para o critério. Qual é o critério? Quando ele for menor que 15, tá? Então, se nesse intervalo aqui tiver um número menor que 15, ele vai mostrar a soma deles, né? Então ele resultou em 15. Por que 15? Porque menor que 15 nós temos o número 10 e o número 5. Todos os outros são maiores, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 1 e observa que agora deu 6. Por quê? 5 mais 6. Tá legal? É bem simples utilizar essa fórmula do soma C. Observa, caso eu tire e dou Enter, observa que apareceu um erro. Tá legal? Então, portanto, sem sombra de dúvida, a alternativa correta para essa questão é a letra C. Tá legal? Então vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Larissa precisa fazer uma pesquisa em um documento em edição do Word 2010. Do idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta para a combinação das teclas que permite realizar a busca do documento. Aí nós temos nas alternativas comando de tecla de atalho, né? Vamos assinalar as palavras importantes. Onde é que ele está trabalhando? Está trabalhando no Word. Isso é muito importante, tá? Porque vai deferir quando estiver utilizando essas teclas no Windows e no pacote Office, por exemplo, do Word aqui que ele está utilizando. Então vai deferir, tá legal? Então tem que prestar bastante atenção. Então nós estamos utilizando o Word. E no Word o que ele quer fazer? Das alternativas, ele quer a correta, que faça o quê? Realizar uma busca, tá? Uma busca no documento. Então vamos lá. Até se fosse utilizar um navegador, também seria de forma diferente realizar uma busca, tá legal? Estou no Google Chrome, eu quero realizar uma busca de algumas palavras que eu estou utilizando naquele site. Eu vou utilizar o Ctrl F, tá legal? Mas aqui no Word nós vamos utilizar o comando de tecla Ctrl mais L, tá legal? O Ctrl L que vai buscar no documento alguma palavra, alguma informação, tá? Para a combinação das teclas que permite realizar a busca no documento, tá? Então dentro daquele documento eu vou pesquisar uma determinada palavra, uma frase, enfim, tá legal? Então o Ctrl L, o Ctrl F nós vamos utilizar lá no navegador, por exemplo. O Ctrl Z nós utilizaríamos para desfazer uma ação, o Ctrl B nós iríamos salvar um documento e o Ctrl S vamos deixar sublinhado o texto, tá legal? Caso você queira estudar e saber mais sobre teclas de atalhos que mais caem na prova, veja aqui abaixo um link que eu vou deixar do meu curso, tá? De noções de informática da Banca Selecom. E aqui, ó, eu tenho aula de Windows, Word e Excel, e uma dessas aulas que eu tenho lá são teclas de atalho, as que mais caem na prova, tá legal? Então, aí embaixo eu vou deixar o link direto para você fazer a inscrição e um outro link para você fazer as aulas gratuitas, tá legal? Então vamos lá para a próxima. Essa número 3 fala o seguinte, sobre a funcionalidade que permite alterar a tela de fundo na área de trabalho. Então agora nós estamos falando de quê? Nós estamos trabalhando no Windows, né? Ali, por exemplo, o sistema operacional do Windows 10, né? Tá falando da tela de fundo na área de trabalho, naquela onde nós trabalhamos, no Windows, né? Logo quando a gente liga o computador, depois que passa a tela preta que dá o boot, aparece o layout e vem a nossa área de trabalho. Isso todo mundo já sabe, né? Então, ao qual o acesso pode ser feito a um clique com o botão direito do mouse. Então ele vai utilizar o botão do mouse com o botão direito e ele quer alterar a tela de fundo da área de trabalho. Assinale a alternativa correta. A única alternativa correta aqui, personalizar, tá legal? Se eu quero alterar a tela de fundo da área de trabalho, eu clico no botão direito, personalizar. Por exemplo aqui, ó, estou na minha área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em personalizar.
vai abrir as configurações e eu vou mudar a tela de fundo, tá legal? É dessa forma que o enunciado está falando. Voltando aqui para o nosso slide, ficamos por aqui. Resposta correta, a letra E, personalizar, tá legal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.